nosso Fortes na Prática de hoje, nós vamos tratar sobre alguns assuntos que são bem peculiares na rotina do escritório contábil. Nesse momento de hoje, nós vamos falar sobre tributação monofásica de PIS e COFINS e também empresas sujeitas ao fator R. E você deve estar se perguntando, Emílio, não são assuntos um pouco mais peculiares para se tratar em um único Fortes na Prática? Concordo com você. Mas o nosso momento de hoje ele vai ser bem objetivo para vocês observarem o que vocês precisam ficar atentos dentro do Fortes Fiscal. Então, o que nós vamos tratar mesmo de fato, como eu acabei já falando, né? Que é exatamente a pontuar o que é exatamente a tributação monofásica de PIS e COFINS e também o que são essas apurações sujeitas ao fator R. Eu vou começar o nosso Fortes na Prática falando sobre a tributação monofásica de PIS e COFINS. E aqui, pessoal, como um embasamento teórico e até mesmo para a gente entender antes mesmo da gente ir lá para o Fortes Fiscal, eu vou compartilhar com vocês exatamente o que se trata dessa tributação monofásica de PIS e COFINS. E aqui, conforme o nosso material, essa tributação de PIS e COFINS é caracterizada pela alíquota zero de PIS e COFINS incidente sobre alguns produtos previstos na legislação. Então, existe uma legislação que prevê a isenção de alguns produtos, onde esses, na hora da nossa apuração, por exemplo, do Simples Nacional, eles serão isentos na hora da nossa apuração de impostos. Contudo, essa tributação monofásica de PIS e COFINS, ela independe da tributação da sua empresa, onde ela pode ser tanto do Simples Nacional, como lucro presumido ou lucro real. O nosso momento de hoje, a gente vai falar sobre essa apuração dentro do Simples Nacional, mas as nossas configurações, elas serão a mesma, independente da tributação da sua empresa. E claro, o que vai diferenciar é conforme será realmente a apuração da sua empresa, em qual regime tributário. Então, como a gente pode entender, é exatamente a tributação zero, digamos assim, de alguns produtos, onde dentro do Fortes a gente vai observar como que a gente pode criar essas regras e essas configurações para que esses produtos específicos eles não sejam tributados pelo PIS e COFINS. E aqui, pessoal, eu vou também tratar de forma bem objetiva o que é uma empresa sujeita ao fator R. Conforme o nosso material, onde eu coloquei aqui o embasamento das empresas sujeitas ao fator R, o que é exatamente essa rotina, tá, pessoal? São as empresas cuja atividade possa ser apurado tanto no anexo 3 como no anexo 5. O fator que irá decidir a apuração entre um anexo e o outro é o que chamamos de fator R, sendo essa a relação entre a folha de pagamento e o faturamento bruto dos últimos 12 meses da empresa, que, se for igual ou superior a 28%, a empresa será tributada no anexo 3, lá do Simples Nacional. Caso contrário, ela vai ser apurada no anexo 5, onde tende a ter uma tributação um pouco maior. Vamos entender, Mídio? Vamos entender, pessoal, isso um pouquinho mais na prática. Aqui eu tenho um exemplo. Vamos imaginar hipoteticamente que a folha de pagamento da nossa empresa ela foi R$ 80 mil. E o faturamento da nossa empresa ela foi de R$ 200 mil. Se eu colocar aqui uma relação da folha de pagamento em relação ao seu faturamento, a gente chegou ali numa alíquota de 0,40. Então, esse valor ultrapassou a 28%. Então, essa apuração da empresa nesse mês, ela vai ser apurada no anexo 3 do Simples Nacional. Mas observe só a segunda situação. A folha de pagamento ela ainda continua com 80 mil, porém o faturamento da empresa ela aumentou para 350 mil reais. Então, vou fazer o mesmo cálculo, vou pegar 80 mil, dividir por 350, onde eu cheguei ali numa alíquota de 0,23%. Logo, eu tive um percentual abaixo de 28%. Então, para essa competência, a minha empresa ela vai ser tributada dentro do anexo 5, onde ela será um pouco mais tributada do que no anexo 3. Então, quando falamos de empresas sujeitas ao fator R, é exatamente a relação da folha de pagamento em relação ao faturamento mensal da sua empresa, tá? Então, a gente faz esse confronto
encontramos essa alíquota e dependendo do fator a ser encontrado, se for maior de 28%, nossa empresa vai ser apurada no anexo 3, e se for menor de 28%, ela vai ser tributada no anexo 5 do Simples Nacional. Então, de forma bem objetiva, é isso que tratamos quando a nossa empresa está sujeita ao fator R. Emílio, e o que define exatamente se a nossa empresa está ou não sujeita ao fator R? Realmente é a legislação. Na grande maioria, algumas atividades de caráter intelectual, geralmente essas empresas tendem a ter essa tributação sujeita ao fator R. Mas, claro, vale ressaltar a importância de você consultar a legislação para saber em qual anexo e se a sua empresa está ou não sujeita ao fator R. E aqui, pessoal, ainda complementando um pouco sobre empresas sujeitas ao fator R, o que será reconhecido na folha de pagamento para efeitos de cálculo do fator R? Então, aqui eu coloquei 3 pontos a destacar. A média da folha de pagamento dos últimos 12 meses, o INSS patronal pago no PGDAS da competência anterior e também a receita bruta dos últimos 12 meses. São exatamente os pontos que a gente deve observar na nossa apuração quando a nossa empresa ela for sujeita ao fator R. Então agora, pessoal, nesse momento a gente vai dividir os nossos pontos. Nós vamos inicialmente, dentro do Fortes Fiscal, observar o que eu preciso me preocupar quanto à tributação monofásica de PIS e COFINS, e em seguida nós vamos observar o que eu preciso me preocupar quando a minha empresa ela for sujeita ao fator R. Vamos ao sistema? Aqui no Fortes Fiscal, pessoal, eu não vou enfatizar exatamente o momento da importação ou da escrituração da nota fiscal no nosso encontro. Hoje eu vou apresentar a nota já importada e o que você precisa ficar atento para que a sua empresa tenha a tributação monofásica de PIS e COFINS. Então, eu vou observar a nossa nota fiscal, eu vou aqui no nosso menu lateral, movimentos, notas fiscais eletrônicas na aba de saídas, tá, pessoal? Vou colocar o período que eu desejo observar e eu vou colocar aqui janeiro de 2025. Aqui, pessoal, como vocês podem observar, eu tenho aqui 5 documentos importados. Eu vou editar um deles para que vocês possam entender o que eu preciso ficar atento antes de calcular o nosso imposto. Então, vou editar essa primeira nota. Ao abrir a nossa nota, nós vamos observar agora no campo de ICMS e IPI. Nesse campo, pessoal, logo aqui abaixo, a gente tem as opções aqui de tributação monofásica de PIS e COFINS, que, como podemos observar, ele não está marcado nem um PIS e nem um COFINS. Então, o primeiro critério, pessoal, que a gente precisa ficar atento ao importar a nossa nota fiscal é se essas duas marcações aqui elas estão informadas dentro da nota. Emílio, e se essa informação ela não tiver sido informada nesse campo, como que a gente precisa fazer isso? A gente precisa entrar nota a nota e marcar essa opção de PIS e de COFINS? Indiretamente, pessoal, essa seria uma solução. Contudo, isso se fosse numa empresa que eu tivesse só 5 notinhas fiscais, isso seria muito simples fazer isso. Bastava entrar na nota, mas como a gente já tem um sistema de escrituração fiscal, não cabe a gente fazer isso de forma manual. Então, nós temos algumas ferramentas que irão te auxiliar a realizar essa particularidade. Como a gente observou o que precisa estar marcado dentro da nota fiscal, agora eu vou apresentar para vocês as ferramentas que irão te auxiliar a realizar essa apuração corretamente. Então, vou sair aqui da nossa nota fiscal, vou cancelar. E uma das primeiras ferramentas que irão te auxiliar quanto a essa rotina, pessoal, é uma ferramenta chamada Regras Tributárias por NCM, onde dentro do Force nós cadastramos uma regra e a partir dessa ela vai analisar se todas as nossas notas estão conforme a nossa regra criada. Vamos aqui entender um pouco. Aqui no nosso menu lateral, aqui na aba de cadastros, nós temos aqui a opção de regras tributárias por NCM. E vou abrir aqui para a gente. Como vocês podem observar, eu já tenho algumas regras criadas aqui no meu sistema.
e eu vou editar essa primeira regra para a gente observar. No caso de vocês, vocês irão clicar no botão novo. Então, vou editar. Aqui, pessoal, quando trabalhamos com regras tributárias por NCM, o que a gente vai ter que observar? Lembra que lá no início da nossa aula eu falei para vocês que, tratando no que diz respeito à tributação monofásica, é exatamente o que a legislação isenta relativamente a alguns produtos. Então, o que a gente coloca aqui nessa regra? Todos os produtos que tiverem na minha nota com esse NCM, eu vou aplicar essa regra tributária que eu coloquei aqui logo abaixo. Então, o que você precisa colocar dentro do seu sistema? Observar qual o NCM e se esse NCM ele está realmente com a questão da tributação monofásica de PIS e COFINS. Então, olha só o que eu fiz aqui, tá, pessoal? Vou editar aqui a minha regra. No caso de vocês, vocês irão clicar no botão novo para incluir. E aqui eu vou apenas editar. Então, o que eu estou dizendo para o sistema, tá, pessoal? Que toda nota fiscal que tiver esse código de NCM, eu quero ainda aplicar um filtro de CFLP de 5.403 e eu ainda quero informar que toda nota que tiver com esse NCM e com esse CFLP, eu quero aplicar essa regra de tributação monofásica de PIS e COFINS. Então, isso significa que no momento da importação da sua nota fiscal, da escrituração fiscal, ele vai fazer a leitura. Esse NCM aqui, ele está dentro da minha regra, eu vou observar qual CFLP que está na minha regra e se todas elas estiverem inclusas na nossa nota fiscal, ele vai aplicar essa importação dentro da nota fiscal no que diz respeito a PIS e COFINS. Então, com essa marcação aqui informada, pessoal, ele vai entrar dentro de cada nota, dentro de cada produto, e lá naquela parte onde tem ICMS e IPI, ele vai fazer essa marcação aqui. Tranquilo? Então, feito isso, pessoal, vou só cancelar. O que você precisa observar? Quais são os NCMs e produtos que a sua empresa trabalha e vir aqui dentro das regras tributárias e aplicar essa regra para vocês, tá? Outra particularidade, pessoal, que a gente pode ficar atento é no momento da escrituração da nota. Então, vou sair aqui e eu vou aqui simular como se eu fosse realizar a importação de uma nota fiscal. Então, aqui dentro da nossa aba de favoritos, eu até favoritei aqui a importação de uma NFE, onde eu vou editar, onde eu vou clicar para a gente observar uma precisa configuração específica, tá? Então aqui eu vou colocar só um comentário, só para a gente entender. Vou aqui nesse botão de configuração e observem, tá, pessoal? Aqui eu tenho essa particularidade, ó. Sugerir substituição e tributação monofásica apenas para os CFLPs com a substituição. Então, se na configuração, no momento em que você for escriturar sua nota, você marcar essa opção aqui, qualquer CFLP que tiver a particularidade lá da substituição tributária, ele vai conseguir fazer aquela marcação dentro da nota. Então, essa é uma outra configuração que você também pode utilizar. Tanto pode utilizar as regras tributárias por NCM, como também na hora da escrituração da sua nota, você realizar essa marcação nesse botão de configurações. Após realizar dessas particularidades, pessoal, aí agora a gente pode ir fazer a apuração do nosso imposto. Contudo, eu vou apresentar para vocês como que a gente deve utilizar a ferramenta das regras tributárias por NCM a partir de uma outra ferramenta que chamamos do nosso analisador fiscal. Então, olha só, pessoal, vou fechar aqui para a gente. Aqui nos nossos favoritos, inclusive, eu já coloquei aqui a nossa ferramenta do analisador fiscal, mas ele fica lá dentro da aba de utilitários, analisador fiscal. Então, vou só clicar em cima. E aqui, como vocês podem observar, eu coloco o período e qual é o meu impacto, que no nosso caso eu quero realizar um confronto das notas fiscais que eu importei em relação às regras tributárias que a gente acabou de criar. Então, vou vir aqui, ó, e vou analisar essas notas, tá?
Então, olha só o que foi que a gente encontrou. Ele está trazendo aqui, ó, na nota fiscal, eu tenho aqui um mais, eu posso clicar em cima, e ele está dizendo o seguinte, ó, que para essa nota fiscal que a gente tem, ó, exatamente a nossa nota fiscal aqui com o documento 212, existem alguns produtos que a tributação monofásica de PIS e COFINS ela não foi informada. Então, o que acontece? Eu vou precisar entrar dentro da nota fiscal e realizar aquela marcação que a gente viu no início do nosso encontro? Não exatamente. Aqui ele conseguiu mapear quais são as notas que estão, digamos assim, consistentes, tá? E logo aqui abaixo eu tenho a opção de aplicar as regras tributárias, que é exatamente as regras que a gente criou lá no cadastro de regras tributárias por NCM. Então vou fazer apenas isso, tá, pessoal? Ó, aplicar regras tributárias. Ele está dizendo que antes de aplicar as regras é necessário que se faça um backup, porque de fato isso daqui ele vai alterar a sua apuração do Simples, por exemplo, tá? Nesse nosso exemplo eu não vou realizar esse backup, tá? Ele vai perguntar qual é a sua senha do seu usuário. E as regras foram aplicadas com sucesso. Então, quando a gente utiliza a ferramenta do analisador fiscal com base nas regras tributárias, cada nota fiscal que eu tiver, aquela opção de PIS e COFINS, ele ficará marcada. Vamos voltar lá na nossa nota fiscal para a gente observar como que ele ficou. Ó. Vou voltar novamente lá no nosso menu lateral, movimentos, saídas, notas fiscais eletrônicas. Vou editar a segunda nota para a gente observar. Ó. Vou editar. Vou aqui dentro da aba de ICMS e IPI e como vocês podem observar, agora a marcação do PIS e do COFINS elas foram aqui informadas dentro da nota fiscal. E agora sim, pessoal, nós já podemos apurar o nosso imposto. E aí, como a gente falou anteriormente, independe da tributação da sua empresa, se ela é do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Vocês poderão estar utilizando essa ferramenta do analisador fiscal e as regras tributárias por NCM para que vocês possam realizar a apuração correta do seu imposto da sua empresa. Após isso, como eu tinha enfatizado, o nosso momento de hoje é exatamente para essas tributação monofásica de PIS e COFINS dentro da empresa do Simples Nacional. Após realizado tudo isso, nós iremos agora tirar um demonstrativo de cálculo para observar como que ele apurou o nosso Simples Nacional. Então, antes mesmo do demonstrativo de cálculo, eu vou tirar aqui para a gente um espelho PGDAS, tá? Então, vou colocar aqui janeiro de 2025. Observem só, aqui ele já está dizendo ó, que atividades econômicas com receita do período, onde eu tive também com substituição tributária algumas informações, e aqui na aba seguinte, ele vai informar como que ele fez a nossa apuração. Então, para essa empresa aqui, inclusive, ela também tem substituição tributária de ICMS, onde ele está marcando aqui o ICMS substituição, está marcando aqui o COFINS como tributação monofásica e também o PIS aqui como a tributação monofásica. E claro, quando a gente for apurar o Simples Nacional da nossa empresa, ele não vai calcular esses valores devidos dentro do PGDAS. Após observar esse relatório, agora nós podemos tirar o demonstrativo de cálculo do Simples Nacional. Então, vamos sair desse relatório. Demonstrativo de cálculo do Simples Nacional. E vamos visualizar qual vai ser o valor do nosso imposto. Nesse relatório, como vocês podem observar, o valor de PIS e de COFINS, eles não estão sendo tributados aqui dentro do nosso cálculo. Então, logo aqui eu tenho PIS e tenho COFINS que eles estão com alíquota zero para essa apuração. Então, como vocês podem observar, é aqui dentro da ferramenta do analisador fiscal, junto às regras tributárias por NCM, que nós vamos conseguir realizar a nossa tributação monofásica do PIS e da COFINS. Agora, pessoal, nós vamos mudar totalmente o nosso contexto. Nós vamos falar das empresas sujeitas ao fator R. E agora, pessoal, a gente vai sair do nosso assunto da tributação monofásica de PIS e COFINS e agora nós vamos falar sobre
empresas sujeitas ao fator R, tá? Então a gente vai entender agora como que a gente vai apurar o nosso imposto e o que a gente precisa se preocupar dentro do Force Fiscal. Dentro do Force Fiscal, no que diz respeito à questão das empresas sujeitas ao fator R, alguns detalhes a gente precisa ficar atento. Então a primeira coisa que a gente vai ficar atento é exatamente dentro das atividades ISS da nossa aba de cadastros. Então vamos nós aqui abrir o nosso menu lateral, cadastros, atividades ISS. Como vocês podem observar, eu já tenho uma atividade incluída, vou apenas editar. Nesse momento, pessoal, o que vocês precisam ficar atentos? Claro que aqui é o código padrão da sua empresa dentro da prefeitura e logo em seguida, qual o serviço do Simples Nacional. Então, dependendo da sua empresa, ele vai fazer exatamente aquele cálculo que a gente já realizou lá na nossa apresentação, que é exatamente pegar o valor do faturamento da empresa em relação à folha de pagamento, ele vai fazer aquela divisão e se naquela divisão o fator for maior que 28%, a gente vai identificar que a apuração será realizada dentro do anexo 3 do Simples Nacional. Se for menor, ele vai para dentro do anexo 5. Então, quando você marca essa opção, ele já vai realizar esse cálculo aqui para a gente, certo? Então, o primeiro ponto é esse. E, Emílio, onde que ele vai cruzar essa informação? Eu vou abrir uma nota fiscal aqui para a gente, para vocês observarem, porque a mesma empresa ela pode ter, por exemplo, uma atividade que está sujeita ao fator R e também pode ter outras atividades que não estão sujeitas ao fator R. Então, eu posso ter duas atividades, ter duas notas fiscais e na apuração do meu imposto eu vou ter que ter essa separação. Então, o que vai diferenciar isso? Eu vou abrir a nossa nota fiscal para a gente observar o detalhe. Então, aqui na nossa atividade ISS, na nossa tela de cadastros, eu tenho aqui essa atividade que nós incluímos, que eu chamei ela de atividade da empresa. Então, dentro da nossa nota fiscal de serviço, como exemplo aqui para a gente, vou abrir aqui movimentos, saídas, notas fiscais de serviços. Eu vou editar a minha nota fiscal que eu tenho aqui, ó. Dentro dessa nota fiscal, eu tenho essa informação aqui da atividade, que como vocês podem observar, a atividade que está vinculada nessa nota fiscal é exatamente a atividade ISS que nós incluímos lá na nossa área, lá na nossa aba de cadastros, onde eu tenho aqui a atividade da empresa. Então, toda nota fiscal que tiver cruzando essa informação aqui dentro dessa atividade da empresa, que é o nosso caso aqui, ela vai ser tributada pela questão do fator R. Após isso, pessoal, muito simples, tá? O que a gente precisa ter em mente? Que a empresa ela também deve ter folha de pagamento sendo realizada. Então, a folha que está sendo calculada dentro do Fortes Pessoal, ela vai conseguir sim ser feito esse cálculo dos últimos 12 meses aqui para dentro do Fortes Fiscal. Como que ele é feito isso, tá? Vou sair aqui dessa tela. E o que você precisa ficar atento agora é exatamente na apuração do seu imposto, onde eu vou tirar agora, pessoal, um espelho PGDAS para a gente observar como que ele vai realizar essa apuração. Então, aqui no nosso menu lateral, eu já tenho aqui nos meus favoritos espelho PGDAS. Vou colocar aqui o período e logo abaixo, pessoal, ele fala aqui o seguinte, ó, calcula folha de salários e encargos com base no Fortes Pessoal e Fiscal. Então, quando eu realizo essa marcação aqui, o que o Fortes Fiscal vai fazer? Ele vai entrar lá dentro do departamento pessoal, vai observar como é que foi feita a folha de pagamento dessa competência e vai fazer aquele cruzamento junto ao faturamento da empresa que foi apurado dentro do Fortes Fiscal. E em seguida é só você visualizar esse relatório. E olha só, pessoal, quando o Fortes Fiscal ele não consegue identificar a folha de pagamento dos últimos 12 meses, o
que muito provavelmente seja isso que deve estar acontecendo com você se você está migrando de sistema agora, como exemplo. Então, se você está realizando a primeira apuração dentro do Fortes Fiscal agora, e de repente você não criou as suas folhas de pagamento de períodos anteriores, o sistema não vai conseguir calcular, por exemplo, a média de folhas de pagamento dos últimos 12 meses. E é exatamente isso que ele está nos informando. Então, ele está dizendo ó, que não foi possível calcular a folha de pagamento dos últimos 12 meses, onde será necessário informar esses valores de caráter manual. Então, eu vou dizer que sim, ó, e ele vai nos abrir essa tela aqui. Então, como vocês podem observar, eu tenho aqui de janeiro, fevereiro, março, abril, todo o período de 2024, ele não conseguiu encontrar folha de pagamento, com exceção a competência de dezembro de 2024. Então, isso daqui, pessoal, ele mostra um detalhe. Ou essa empresa ela só teve folha de pagamento em dezembro de 2024, ou então, por outra, ela, de uma certa forma, ela começou a utilizar o sistema a partir de dezembro. E aí, os períodos anteriores, você realmente tem que ir lá, pega lá o seu extrato lá do Simples Nacional e você vai colocar aqui qual foi o valor da folha dos últimos 12 meses. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar valores hipotéticos para que a gente possa realizar essa apuração. Então, vou dizer que em janeiro foi R$ 2.500. E aqui, pessoal, vocês devem estar se perguntando, Mídio, e essa contribuição previdenciária? Vou já mostrar para vocês de onde que ele também puxa. Claro que ele vai puxar de acordo com a sua folha de pagamento. Mas aqui foram valores colocados hipoteticamente para que vocês possam observar um outro campo que a gente também pode estar incluindo essas informações da folha de pagamento, certo? Então aqui, janeiro de 2024, eu vou colocar aqui 2.500 e vou aqui alimentar o meu sistema com as últimas folhas dos últimos 12 meses. E aqui, pessoal, eu quero que vocês desconsiderem essa contribuição previdenciária, tá, pessoal? Então aqui, ele de fato ele deve ser a contribuição previdenciária que foi observado lá no período anterior, mas aqui eles estão de forma hipotética para já já apresentar para vocês em um outro lugar, tá bom? Então, feito isso, basta eu dar um OK, vai conseguir calcular o nosso imposto. Então, como vocês podem observar, aqui ele está trazendo a nossa receita bruta mensal dos últimos 12 meses, tá? E ao final desse relatório, vai trazer para a gente qual foi o valor da apuração da folha de pagamento dos últimos 12 meses. Então, como vocês podem observar, ele acrescenta o valor da folha de pagamento mais a contribuição previdenciária que foi pago naquele período, certo? Então, observado aqui, a gente pode observar, por exemplo, lá no nosso demonstrativo de cálculo do Simples Nacional, em qual anexo que ele conseguiu realizar a apuração na hora do cálculo do nosso imposto. Então, aqui, pessoal, como vocês podem observar, é exatamente o local que a gente pode estar analisando qual foi o valor da folha dos últimos 12 meses. Mas o que acontece? Imagina que, por algum motivo, vamos imaginar que você colocou essa informação aqui de forma errada, não sei, então a gente precisa, de repente, corrigir essa folha, alguma competência que a folha foi informada incorretamente, porque ele não conseguiu buscar lá do Fortes Pessoal, porque, por exemplo, você não está fazendo a folha de pagamento dentro do Fortes. Então, após observado isso, se você precisar corrigir, você vai vir para essa funcionalidade, pessoal. Ó, aqui no nosso menu lateral, na aba de utilitários, eu tenho essa opção aqui ó, de saldo, débitos e receitas. Então, é aqui onde a gente vai informar o valor da contribuição previdenciária e o valor da nossa folha de pagamento. Então, eu vou colocar exatamente o último dia útil da competência. Vou colocar aqui, por exemplo, 31/12/2024. E quando eu quando eu aperto Enter, ele já calcula aqui para a gente. Então, ele está dizendo o seguinte, ó,
que a folha de pagamento foi R$ 5.000 e o valor da contribuição previdenciária foi 160. Então, como vocês podem observar, lá naquela nossa primeira tela, aquele valor de contribuição previdenciária estava apresentando porque anteriormente a esse momento eu saí marcando essa opção aqui, eu saí incluindo esses valores previdenciários. E por que eu estou enfatizando muito isso? Porque se você está fazendo a sua primeira apuração do Simples Nacional de uma empresa que está sujeita ao fator R, essa contribuição previdenciária aqui, pessoal, ela é uma contribuição que você deve informar da competência anterior. Então, vamos imaginar que a gente está apurando a competência de janeiro. Então, obrigatoriamente, tá, pessoal? Quero que vocês enfatizem muito isso, que obrigatoriamente, se você está apurando janeiro e é a sua primeira apuração, você vai precisar vir aqui e incluir o valor da contribuição previdenciária que foi pago no seu PGDAS da competência de dezembro de 2024, tá? Então, sempre observar, se for a primeira apuração de uma empresa sujeita ao fator R e você não tem, por exemplo, a folha dos últimos 12 meses, obrigatoriamente você precisa vir nessa tela e incluir o valor dessa contribuição do seu PGDAS da competência anterior. Feito isso, é só você apurar o seu Simples Nacional e a sua empresa já vai estar apurando o seu imposto. Logo em seguida, feito tudo isso, a gente pode tirar, por exemplo, o nosso demonstrativo de cálculo. Vamos visualizar. Pronto. E aqui no nosso relatório nós podemos observar que eu tenho duas apurações, onde eu tenho aqui, ó, revenda de mercadorias exatamente com a tributação monofásica de PIS e COFINS, que foi exatamente o que a gente apurou anteriormente. E logo aqui abaixo ele está falando exatamente da prestação sujeita ao fator R, no caso que a nossa empresa teve também atividades sujeitas ao fator R para esse período. E logo abaixo ele vai nos informar um totalizador, onde eu tenho aqui um simples a recolher de R$ 1.403,85. E aqui, como vocês podem observar, na nossa aula de hoje a gente acabou realizando a apuração de uma empresa onde ela possui atividades sujeitas ao fator R e também ela tem uma atividade de comércio, onde ela também possui a questão da tributação monofásica de PIS e COFINS. É isso, pessoal. Nesse nosso Forte na Prática, nós aprendemos a apurar empresas sujeitas ao fator R e as empresas também que possuem tributação monofásica de PIS e COFINS, onde a gente conseguiu observar essas informações dentro da nota fiscal e também dentro dos demonstrativos de cálculo do Simples Nacional. A gente vai finalizando e nos vemos nos próximos encontros. Até a próxima, pessoal!